quando foi me feito o convite, né, foi para falar um pouquinho de ansiedade e depressão no ambiente de trabalho, pensando exatamente o que a gente precisa saber para identificar. E aí eu pensei, o que a gente pode fazer, por exemplo, para montar estratégias de enfrentamento ao constatar algum colega de trabalho ou alguém em sofrimento psíquico, e, além disso, de pensar juntos estratégias de elaboração, de promoção de saúde mental dentro desse contexto, né? Então, a gente sabe que antes mesmo do contexto de pandemia, o trabalho já vinha sendo um fator de precipitar angústia e sofrimento psíquico, né? Frequentemente a gente às vezes tem jornadas por vezes exageradas, né? Demandas por vezes que a gente não consegue dar conta, né? E aí é fundamental pensar um pouquinho o quanto o nosso funcionamento psíquico foi, e essa engrenagem psíquica foi caminhando num percurso de adoecimento, né? Porque dependendo do serviço que a gente atue, pode ser que exista uma demanda tamanha que eu não consiga mais produzir com tranquilidade, né? Que eu consiga elaborar e estabelecer um processo de trabalho que seja mais tranquilo. Então, assim, eu acho que é importantíssimo a gente pensar que essa engrenagem psíquica precisa de uma engrenagem ambiental que, principalmente no ambiente de trabalho, que seja promotora de cuidados, de atenção, de escuta, né? O trabalho, por si só, a gente tem que pensar como algo que é uma constituição que vem de uma idealização, de um desejo, de um plano em relação ao si, né? Ao eu. O que é que eu desejo do eu? Como é que eu vou me estabelecer em relação a um processo que é extremamente complexo do ponto de vista social, antropológico e psicológico, né? Então, é importantíssimo a gente pensar que, no meio dessa pandemia, esse processo de trabalho modificou de uma maneira extremamente grave, né? Assim, abrupta. A gente pensa, e aí, frequentemente, eu tenho escutado de alguns colegas, assim, talvez a gente chegasse nesse nível de ter um modelo híbrido de ensino, por exemplo, nas instituições de ensino, de fazer teleatendimento daqui a 10, 20 anos, em uma semana, 2 semanas, a gente teve que fazer isso, às vezes, no hospital universitário. O Ilka compartilhou no início que a gente se aproximou muito no processo, no contexto da pandemia, quando o hospital universitário montou um serviço para atender servidores da instituição, que chamavam Rede Proteger, né? E, de repente, a gente que não tinha muita habilidade nesse teleatendimento, a gente estava fazendo escuta, estava fazendo intervenção, e aí eu lembro quando eu tive Covid, ficava ligando quase todo dia para a Wilka, às vezes ela já antecipava, já ligava antes, né, que ela fazia um monitoramento de pessoas, de servidores que estavam com Covid-19, e aí o quanto a gente evoluiu no sentido de percorrer um caminho extremamente rápido, e isso não tem como não pensar em repercussões do ponto de vista psíquico, né? Eu não estava preparado para ficar no modelo EAD, preparar a aula, me comunicar somente nesse modalidade remota, mas foi algo que a instituição caminhou e teve e foi necessário. Então, é impossível não elaborar e não pensar que quem é professor não adoeceu psiquicamente nesse processo de ajustar-se a uma nova demanda, né? E frequentemente, infelizmente, era assim, é uma demanda e a gente vai treinar, aprender junto e já vai fazer, né? Então, faz teleatendimento porque o meu paciente que tem uma depressão grave precisa conversar comigo, mas ao mesmo tempo ele não pode estar presencialmente porque ele está com Covid, né? Porque eu tive contato com um paciente suspeito, né? E nas instituições o processo administrativo trabalha em casa remotamente como uma medida sanitária extremamente necessária, né? Então é fundamental pensar que, do ponto de vista psíquico, o que se espera em reações de ajustamento
é uma resposta ansiosa, uma resposta de rebaixamento do humor, de depressão, né? Então, é percorrer de uma maneira rápida um caminho que demandaria anos para a gente se adaptar psiquicamente, né? E, fundamentalmente, a gente vai encontrar profissionais em estafa, com sobrecarga, às vezes querendo, quando a gente pensa em profissional de saúde, às vezes é aquele profissional que queria estar, às vezes, deitado nessa maca num cantinho e tomando esse soro que eu estou administrando para um usuário que está com um problema, com a patologia clínica, né? Então, pensando nisso, é dentro da instituição alguém que adoeceu psiquicamente, porque eu não consegui me adaptar a fazer um trabalho remoto. Era muito importante para mim o laço social, ir por trabalho, conversar com as pessoas da minha sala, e eu não estou conseguindo me ajustar a esse novo contexto, que a minha produção é contada por quantos processos eu respondi, e eu tenho um prazo para entregar a análise desse processo. Quando a gente está pensando num técnico administrativo, eu tenho que revisar tantas dissertações, a gente está pensando num programa de pós-graduação, e ao mesmo tempo, algo que eu fazia junto, às vezes sentado com o orientando, eu estou fazendo à distância, estou fazendo e tentando aprender a mexer nessas ferramentas que eu realmente admito que eu não conhecia, para vocês terem noção, assim, o quanto é uma mudança abrupta. Eu não tinha ainda Instagram, né, que é uma coisa que isso é arcaico mesmo, meu. E aí, quando me pediram para fazer uma live, aí eu, meu Deus, como. Aí a pessoa que pediu a primeira live me ensinou como fazia um Instagram, certo? E aí que eu fui entender mais ou menos. E aí, quando fala de outras ferramentas, que para organizar e sistematizar momentos como esse que a gente está tendo agora, de aula online, de compartilhar a tela, eu acho que a maioria de nós nem imaginava como fazer tudo isso, né? E aí, a proposta é pensar um pouco o que é que tudo isso, né? O que é que todas essas modificações, o que é que, dentro desse contexto laboral, a gente vem provocando, incorrendo em sofrimento psíquico, né? Que diferença é e como a gente pode pensar um paciente que tem um quadro depressivo daquele paciente que tem um quadro ansioso, né? Até que ponto, eu acho que uma coisa que é importantíssimo de diferenciar é, isso de fato é uma doença, é uma patologia, ou eu só estou triste, eu estou me ajustando, né? Porque às vezes a gente também pode caminhar ou entrar num percurso de patologização da vida, né? Tem um filme que parece bobo, mas eu acho que traz uma mensagem importante até para as crianças, que é Divertidamente, que é pensar que todas as emoções são necessárias e elas vão se fazer presente ao longo da vida, e nem sempre uma emoção que me foi dita que é negativa, que eu não devo sentir, ela é uma patologia. Então, a tristeza está presente no nosso dia a dia e nem sempre vai ser um quadro depressivo. Então, isso é algo importante da gente começar a pensar, a refletir, a elaborar, né? Ansiedade faz parte, né? Se a gente não tivesse um movimento de ansiedade, as coisas não se preparavam antes, eu não tentaria organizar a apresentação, não falaria com o Ilka, tá ouvindo o som direito. Então, assim, sintomas e apresentação de sintomas de tristeza e de preocupação, eles são adaptativos, eles foram evolutivamente selecionados. Pessoas que antecipavam mais as coisas, passaram essas características para os seus descendentes, né? Então, assim, eu fui bem sucedido, porque eu antecipei, consegui qualificar o mestrado antes, aí eu elaborei, consegui escrever antes. Então, é entender que o conceito de patologia na psiquiatria vem de sofrimento para mim, para terceiros, e prejuízo em funcionamento. Não é só estar triste, não é só ser uma pessoa preocupada, né? Então, isso é algo que a gente tem que ficar pensando e entender, e discutir e elaborar, né? E é assim, pensando em o que é que eu preciso saber sobre ansiedade dentro desse contexto, né? Dentro do contexto de trabalho, é importantíssimo pensar que em alguns quadros que frequentemente são observados, né? Tem um quadro
que a gente chama ansiedade generalizada, né, o TAG. E como seria, dentro de um contexto de trabalho, como é que eu tenho que ficar alerta quando esses sintomas ansiosos não são mais uma ansiedade adaptativa? Eu só estou preocupado de cumprir o prazo de entregar esse trabalho, organizar a aula de uma maneira que seja fácil para o meu aluno, eu estou preocupado de atender bem o usuário e eu estou tentando elaborar um novo método, estou estudando, eu acho que o usuário, essa minha relação médico-paciente não está tão boa, o que é que eu posso melhorar? E aí, isso é uma preocupação adaptativa. A partir do momento, e aí eu uso um exemplo, às vezes, para a gente pensar um pouquinho o que seria essa ansiedade generalizada, é mais ou menos eu sair de casa e aí eu tô preocupado, meu Deus, as meninas vão para a escola, tomara que minha esposa consiga chegar no horário. Eu tô preocupado que eu vou atender alguns pacientes, tomara que a internet esteja boa no consultório, tomara que nenhum paciente se atrase, porque se me atrasar, eu vou chegar atrasado para a aula. Meu Deus, meus pais que estão lá no Ceará, tomara que esteja tudo bem. Eu acho que eu devo mandar uma mensagem. Bom dia, mãe, como é que vocês estão? Ixi, ela tá demorando para resolver. Eita, o cachorro do vizinho, ontem ele disse que ela estava vomitando. Será que é alguma coisa? Então, isso é uma ansiedade desproporcional, é uma preocupação excessiva, é em demasia, eu não consigo parar de pensar, é um taquipsiquismo que frequentemente leva a uma tensão muscular. Eu acabo o dia, tô cansado, não só psiquicamente, mas também fisicamente, porque eu não parei de me preocupar. E o problema existe, está lá, só que eu elaborei ele como dei uma dimensão maior. Eu tenho que cumprir, organizar a aula antes, eu tenho que pensar como é que a gente vai abordar esse tema, mas não é como eu estou vendo, como um problema gigante, bem maior do que de fato é, certo? Então é mais ou menos pensar dessa forma. Quando essa ansiedade pode se pensar em um transtorno de ansiedade generalizada, eu começo a somatizar muito, né? A psique dá conta até determinado ponto. Eu penso mais ou menos assim, o copo vai enchendo e eu vou dando conta. E eu vou dando conta. Em determinado momento, a nossa psique não dá mais conta e transborda, e aí eu somatizo. E isso é uma coisa inconsciente. As pessoas às vezes ficam dizendo assim: ah, eu fui no médico e ele disse que era psicológico. Quem é que queria estar sentindo essa dor de cabeça? E aí faltou, às vezes, só uma explicação do médico. Olha, essa dor de cabeça tem uma etiologia psíquica. Não quer dizer que você não a sinta. Sente do mesmo jeito de alguém que tem enxaqueca. É a mesma sensação. E não é porque você queira sentir a dor que você, eu produzi sintoma. Isso é inconsciente, né? Você não está dando conta. Me fale o que é que está difícil no teu trabalho. E às vezes a pessoa começa a falar e diz assim: ixi, eu estou cheio de trabalho atrasado. Esse negócio de aula online é muito complicado para mim. Eu fiz concurso em uma época que era presencial. Eu gosto de ver o aluno, ele tem dúvida, eu gosto que ele participe na hora. Eu estou extremamente incomodado com o fato de vários alunos não terem acesso à internet. E aí eu não dou a aula, não, às vezes eu não consigo gravar porque eu nem sei gravar direito. E eu me sinto mal de estar cobrando desse aluno do mesmo jeito de alguém que consegue acessar todas as ferramentas, né? Então, vários fatores estão precipitando esse quadro de ansiedade generalizada. Do ponto de vista psíquico, pensar em outra síndrome é aquele colega de trabalho que está aqui contigo conversando e de repente, meu Deus do céu, estou passando mal. Aí você, o que foi? O que tu está sentindo? Meu Deus, olha, meu coração, eu acho que eu estou infartando, meu coração está acelerado, minha mão começou a ficar gelada, eu respiro e o ar não entra direito, eu estou tonto, sentindo um zumbido. Aí a gente desesperado pega, leva o colega na emergência, aí o médico atende, faz eletro, investiga tudo, e às vezes esquece de dizer: olha, o nome, isso tem um nome, é ataque de pânico, é uma crise de pânico, certo? Que é exatamente o que eu acabei de descrever. Eu estou bem, às vezes eu estou conversando, estou dando uma aula, que é uma coisa que eu sempre fiz com tranquilidade, é o professor que já consegue super tranquilo, é o bibliotecário que maneja coisas que a gente nunca consegue nem pensar como é que ele dá conta de saber mais ou menos e organizar um conteúdo de uma biblioteca dessa dimensão. E ele fazia isso sempre com tranquilidade. Ele estava assistindo a série que ele mais gosta na Netflix e ele teve essa crise.
do nada. É exatamente isso. Um outro transtorno de ansiedade que a gente tem que ficar atento e pensar, né? É assim, a gente tem que descartar uma causa orgânica para alguém que está bem e de repente sente um aperto no peito, taquicardia, falta de ar, sensação de que vai morrer naquela hora, sensação de perda de controle. E aí, depois da crise, eu começo a ficar com medo, né? Tipo, eu não vou mais sozinho para a UFMA, não, porque vai que eu passe mal e quem vai me socorrer, né? Então, é o temor pela ocorrência de novos episódios. Isso é um marcador de que não é mais só uma crise que foi reativa a uma cobrança excessiva, né? Ou foi uma crise porque eu tenho um toque de limpeza e não consegui passar álcool gel naquela hora. Foi uma crise sem um fator precipitante e eu já estou começando a fazer esquiva. Eu já antecipo que eu não quero ficar só, eu tenho medo de passar mal, qualquer coisa. Eu deixei de caminhar, eu fazia caminhar todo dia, porque na hora que eu vou caminhar, se meu coração acelera um pouquinho, eu já fico pensando que vou ter outra crise daquela e vou passar mal e vou morrer, certo? E vou várias vezes na emergência com medo de tô tendo um infarto, não, eu acho que é um AVC porque dá dormência na hora, né? Então, ficar atento a isso, porque o transtorno de pânico é extremamente prevalente e é um dos transtornos mais comuns e tem uma associação com estresse relacionado ao trabalho. A gente passa a maior parte da nossa vida, eu acho que trabalhando, né, nesse modelo da produção, do ter, do ser, do fazer o mestrado, de ter o doutorado, de ser um bom médico, de ser o melhor, de ser um bom professor, de poder consumir o tempo inteiro, né? Então nosso funcionamento foi, infelizmente, caminhando por um percurso de adoecimento, né? Então, assim, não tem como a gente pensar que essas patologias atuais não têm uma ligação direta com a modernidade, né? Com a modernidade, exatamente que as relações não são constantes, que eu tenho que fazer de conta para minha filha do terceiro ano que reenturmar é tranquilo. Não, filha, você vai conhecer novas pessoas. Eu nem. E aí eu sou psiquiatra infantil, aí os pais todos desesperados. Não, é porque chega em tal ano, tem que reenturmar. A gente passa a ideia de que relação não precisa estar para sempre, mas o meu amigo da infância, o de Will, que ela lembra, meu Deus, há quanto tempo? Porque para a nossa geração a relação era contínua, era sólida, e aí de repente eu cobro dessa geração agora que eles, meu Deus, tem amigo, eu nem conheço teu amigo, tu já mudou de amigo, mas no segundo ano é normal eu ter que mudar todos os meninos, botar cada um numa sala, porque eu acho que isso vai fazer bem para eles, né? E aí eu passo uma mensagem ambivalente, às vezes, para essa criança, de que eu quero que ele tenha relações contínuas, que sejam relações sólidas, mas ao mesmo tempo o modelo é de relações fluidas, né? De que, não eu falei com Ilka só naquela época, agora nunca mais mandei mensagem para ela, nem para saber se ela está bem, né? E aí, isso tudo são fatores que não tem como a gente não pensar que a modernidade contribui, né? Que esse avanço tecnológico enorme da gente estar dando uma aula e pensar que qualquer pessoa pode entrar num aplicativo e assistir a qualquer hora, a qualquer tempo, não vai precipitar ansiedade, né? Então eu falei de dois quadros de ansiedade que a gente tem que ficar atento, né? Identificar aquele colega que está preocupado em demasia, que todo dia ele se queixa porque está mais ansioso, ele sempre executou esse trabalho com tranquilidade e agora ele dimensiona como se não fosse dar conta, né? Então é importantíssimo a gente ficar atento e ter uma escuta e estar do lado e não é simplesmente escutar e não ter uma intervenção que seja mais proativa, quer dizer, não, como é que eu posso ajudar? Vamos pensar juntos, assim, será que não dá para a gente, na hora que você notar que está tendo esse sintoma, vamos parar e colocar uma música aqui mesmo e a gente pode escutar junto e a gente vai fazer uma técnica que eu vi de respiração, que é bem legal, né? Então, dentro dos contextos laborais, então eu estou em casa, mas eu estou em trabalho remoto. Então, vamos fazer uma chamada de vídeo? Na hora que você sentir isso, né? Então, eu acho que esse estar junto a cada dia mais necessário e mais importante, né? Além dos transtornos de ansiedade, é fundamental pensar o quanto, às vezes, a minha reação vai para um outro polo, né? Vai para um polo depressivo, né?
de rebaixamento, de ter uma coisa que a gente chama prejuízo volitivo, né? Todo mundo, quando fala em depressão, pensa, em primeiro lugar, é assim, eu tô triste, né? O humor é triste. E aí eu acho que é importantíssimo a gente não esquecer que, às vezes, a queixa principal é prejuízo na volição, simplesmente. É o paciente tá lá e não tem mais vontade de nada, não tem mais prazer em coisas que eram extremamente prazerosas. Eu adorava o filme, gostava muito de ir para o cinema, gostava de acompanhar a série, gostava muito de conversar com meus amigos. Eu não respondo mensagem mais no WhatsApp há semanas. Eu estou me isolando cada vez mais. Então, ter prejuízo volitivo é algo que está presente no quadro depressivo, né? Então, depressão não é só estar triste, até porque a gente sabe que, de acordo com a idade, com o ciclo de vida que se está, você pode ter no adulto, bem comumente a gente vai expressar, vai ter uma expressão afetiva do humor triste, rebaixado, mas alguns, em outras fases da vida, por exemplo, o adulto, o idoso, às vezes só vai ter queixa volitiva, um prejuízo de memória e vai quebra um pouquinho do funcionamento, eu não consigo mais fazer as coisas no mesmo tempo, há uma alteração do ciclo do sono, e aí foi passando despercebido. Às vezes chega o idoso e diz assim, eu acho que eu estou ficando com Alzheimer, e você vai investigar, não. Ele está numa sobrecarga enorme nesse ambiente de trabalho, ele não pode aposentar. Então, assim, eu e o Ilka atendemos um monte de pessoas idosas que tiveram que se afastar do hospital universitário, assim, mas por que não se aposentaram, né? Por vários motivos, né? Pelo processo da reforma, né? Previdenciária, que de repente talvez eu e o Ilka e muitos que estão aqui não vão nos aposentar, né? Porque quando eu me aposento, eu perco a insalubridade, e aí eu não vou conseguir mais ajudar meu filho. Então a gente tem servidores dentro da UFMA, do Ministério da Saúde, dentro das instituições em gerais, que eles estão trabalhando mesmo quando já tem uma idade de se aposentar, e já poderia às vezes, mas eu não consigo me aposentar, porque como é que eu vou pagar meu plano de saúde? Se eu sair daqui, doutor João, isso eu escutei inúmeras vezes, eu não vou pagar o plano de saúde, e aí eu não consigo ter, embora pague imposto, a saúde ainda não é universal como a gente desejaria, né? Não existe tanta equidade, né? Então a gente tem que pensar que, às vezes, essa pessoa idosa vai manifestar esse quadro depressivo com esse prejuízo da memória, sem muita vontade, uma quebra no funcionamento, e é uma síndrome depressiva. Tem um monte de servidores que devem estar ouvindo, e aí pensar na infância, aí eu tenho o meu filho, será que eu estou achando ele com quebra do desempenho escolar, ele não está mais tirando nas notas que tirava, meio irritado, isso às vezes pode ser um quadro depressivo. Na infância, o humor fica muito mais reativo, tem quebra no desempenho, não se engaja socialmente tanto, certo? Pode ter características atípicas. A gente, às vezes, na depressão, tende a haver uma insônia que é intermediária. Eu acordo, eu durmo, aí acordo de madrugada e não consigo dormir, ou demoro demais para voltar a dormir. Já na infância, eu tenho, e na adolescência eu tenho a hipersonia, se deixar dorme o dia todo, né? Pensando um pouquinho nessa questão do sono, na ansiedade, o que está preocupado, ele vai ter uma insônia muito mais inicial. É aquele que, antes de dormir, diz, amanhã eu vou para a UFMA, aí eu tomara que não tenha muito trânsito, amanhã eu vou levar aquele processo, aí eu vou resolver aquele processo lá do servidor, tomara que ele consiga se aposentar, porque faz tempo que ele me manda mensagem, aí eu demoro a dormir. Já na depressão, eu até durmo no início, mas acordo de madrugada e não consigo reparar um insônia intermediário e terminal, às vezes, né? Então, assim, ter sintomas físicos na infância é muito comum, somatizar, se eu não dou conta de contar o que eu estou sentindo, né? Vai para o físico mesmo, né? Então, a criança é uma dor de barriga, uma dor de cabeça, quando fala de pré-escolar, não posso ir,
Eu atendi esses dias uma criança que disse assim, toda vida que era para fazer algo, e ele já estava em sofrimento, aí eu estou fraco, tio, eu não consigo. Até para fazer um desenho que era algo que ele adora fazer, ele, minha mão é fraca, eu não consigo desenhar. E a mãe diz, João, ele desenhava, me mostrou catálogos de desenho, né? E aí isso é prejuízo na volição, né? É sentir, né? E fisicamente, às vezes, essa fraqueza, né? E a gente só identifica sintomas depressivos se a gente escuta o meu colega de trabalho, se eu consigo pensar assim, olha, de fato, não está sendo fácil para ninguém, está bem sobrecarregado, né? Será que não é hora da gente fazer alguma intervenção, né? O que é que eu faço com isso, né? Ao identificar, e a gente vai ter um pouco mais de tempo agora para pensar um pouquinho. Eu falei para vocês, eu acho que o que a gente precisa saber nesse primeiro momento é identificar, né? É ter escuta, é conseguir me colocar, é ter empatia e se colocar no lugar do meu colega de trabalho, que às vezes nessa correria nossa, a gente não para pensar que a pessoa que abriu a porta e voltou, né? Pode ser que ele queria falar algo extremamente importante, meu Deus do céu. Outro que atrapalhou na hora que eu estava digitando uma coisa, agora eu não sei nem o que era que eu ia fazer, né? E talvez ele queria falar algo extremamente relevante e a gente perdeu o time, né? Então, assim, ficar alerta para esse colega é necessário, porque se a gente não identifica, não se coloca do lado, e se a gente não faz também um exercício de autoconhecimento, assim, não está normal isso. Eu não era preocupado desse jeito, não, esse negócio de estar a mão suando toda hora, o coração acelerando, sensação de que vou morrer, é também fazer uma busca para identificar, não, isso não é o meu funcionamento, né? Não, eu tinha muito mais energia, eu gostava, eu tinha prazer nas coisas. De fato, eu estou me sentindo muito triste, né? Então, a gente tem dois papéis importantíssimos. Um de se identificar e suspeitar quando eu estou passando por isso, quando eu não estou dando conta, quando o copo está transbordando, e, além disso, olhar para o lado um pouquinho, porque, infelizmente, na nossa sociedade, muito do sujeito de produzir o tempo inteiro, do muito individualismo, às vezes a gente tem esquecido de olhar para o nosso igual mesmo, né? De ficar atento a uma fala que ele disse, já estou para desistir desse negócio, não sei nem porque que eu fiz esse concurso, né? Então, às vezes a gente escuta isso e acha que é só uma reclamação. Não, todo mundo está cansado mesmo, né? E aí você pode parar às vezes e dizer, não, mas como assim? Por que é que você está pensando em desistir, né? Outras coisas você está pensando também, então será que não é hora da gente passar para o próximo slide e pensar um pouquinho da onde vem em relação a esse processo profissional, um pouco, deixa eu botar, de tudo isso, né? A escolha original acontece às vezes dentro de um grupo familiar e social, lá na infância, né? Isso é um projeto de ser que se inicia desde a infância, né? É um projeto de ser que esse sujeito vai passar por uma escolha profissional, escolha de um fazer, de um ser, né? Que tem campo de possível, e dentro disso a gente vai observar vários papéis sociais, profissionais, que essa questão do trabalho leva a gente pensar que o trabalho, frequentemente, para nós, enquanto sujeito, tem um sentido existencial e social, tem um valor social do trabalho. A gente vai ter um ideal institucional, né? Eu quero que a instituição progrida, eu acho que eu desejo isso, e quando a gente vê esse sujeito aqui, né, que passou por uma escolha do ser, a gente às vezes não entendeu de onde é que veio tudo isso, de qual grupo familiar, qual foi essa classe social, como foi esse percurso até chegar aqui, né? Então tudo isso é importantíssimo quando a gente está atentando para essa questão do processo de trabalho e essa tensão que existe entre esse projeto de ser e as exigências organizacionais, né? O tempo inteiro vai existir essa tensão, né? Porque o projeto de ser é aquela escolha original que foi determinada por um grupo social, por minha família, que achava que era lindo ser médico, e aí eu fantasiei
idealizei o tempo inteiro, às vezes. Então, entender que normalmente esse projeto de ser leva a um ideal irrealizável, né? Então, às vezes a gente tem que ficar atento, será que eu não estou idealizando demais? Eu quero que eu não me canse no trabalho, eu quero que no meu trabalho eu não me preocupe de cumprir metas, né? Então, às vezes, esse projeto de ser tem que ser ressignificado o tempo inteiro, né? É importantíssimo a gente reforçar a necessidade que dentro desse projeto de ser em relação ao trabalho, a gente tem que aqui e acolá parar e pensar, meu Deus, existe mesmo sentido existencial para esse trabalho? Eu acho que é importantíssimo o que eu estou fazendo. Não, para mim, eu gosto do que eu faço, não é simplesmente gostar, eu acho que impacta socialmente. Olha, se eu não analisasse esse processo, se eu não desse essa aula, se eu não atendesse esse paciente, se eu não tivesse feito esse mestrado, se eu não tivesse elaborado que esse doutorado ia trazer um diferencial enorme para mim, esse projeto de ser perde sentido, né? Então, assim, mais frequentemente, essa organização vai se reestruturando o tempo inteiro, né? Então, vai exigindo de todos nós uma hiperprodutividade, uma flexibilidade. Ah, você tem que ser flexível, não, a aula pode ser a qualquer hora, você pode gravar de madrugada, né? Então, às vezes, o que parece tranquilo para algumas pessoas pode ser que seja promotor de sofrimento psíquico, né? Flexibilidade, não, mas eu gostava de ir para a UFMA, me sentar, cumprir meu horário, conversar, tomar meu cafezinho, nem que fossem 10 minutos, almoçar lá e voltar para casa. Eu gostava desse contato. E agora, essa teoria da flexibilidade, não, só precisa entregar 20 processos analisados por semana. Algumas pessoas podem dizer, é só 20 processos, né? Mas essa flexibilidade me faz sofrer, né? E isso leva a um processo de se adaptar continuamente a essas mudanças, né? É um futuro que é um ideal irrealizável, que infelizmente a gente não vai conseguir realizar tudo que foi nos colocado como necessário naquele modelo, né? E em algum momento a gente vai passar por um impasse psicológico que é um momento de cisão desse projeto existencial. Será que às vezes quando a gente pensa em etiologia, a gente falou de transtornos ansiosos, de síndrome depressiva, que é um transtorno de humor, será que o quanto o trabalho não é promotor desse adoecimento psíquico no momento que eu não consigo ter uma realização do meu projeto de ser a partir desse contexto laboral atual, né? O quanto eu estou olhando e percebendo e achando, e às vezes num quadro depressivo, fazendo um julgamento de que eu sou um ser inútil, fracassado, que não faz sentido, que meu trabalho não tem impacto, né? Então, é importantíssimo pensar que essa instauração dessa cisão, quando as coisas estão indo bem, dentro desse contexto laboral, eu tenho flexibilidade, mas nem tanto. Eu sei lidar com essa flexibilidade, eu sei lidar com novos desafios, porque teve um planejamento para ele, eu fui treinado para esse novo desafio, né? Aí eu não adoeço psiquicamente. Mas quando isso vem de uma maneira abrupta, frequentemente a gente não deve esperar só resiliência, passividade, né? Então, às vezes eu não vou dar conta, né? Cada um tem um nível de resiliência que é subjetivo e singular, né? A gente às vezes quer uma métrica igual para todos. Não, mas olha só, doutor João atende 18, por que é que você não atende 18? Né? Ah, mas olha só, o professor Wilka, ela dá 30 horas de aula semanais aqui, e ela nunca reclamou, certo? Então, ela tá com tantas turmas, ela orienta 8 mestrandos, ainda está com 3 doutorandos. Então, eu estou exagerando, mas para vocês entenderem que essa métrica não pode ser nunca demandada de uma forma igual para todo mundo, né? Porque a gente está exatamente passando por um momento de um sujeito burnout mesmo, né? Da síndrome de burnout sendo considerada uma patologia a partir a OMS, a partir da 11ª edição da CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, diz não, as pessoas adoecem pelo processo de trabalho.
porque o modo de produção de trabalho teve uma mudança muito abrupta, né? O homem é hiperativo, são ideais irrealizáveis, é uma solidão serial, leva a um esgotamento emocional. Eu tirei essas figuras de um artigo que depois eu compartilho com vocês, certo? Que é um artigo que faz a gente pensar um pouquinho para onde a gente está caminhando socialmente, e da onde vem o que a gente começou falando, da onde é que vem depressão e ansiedade, por que, que a gente está adoecendo psiquicamente e qual o impacto que o nosso trabalho tem nisso, né? Então, assim, frequentemente a organização demanda um paradoxo de ideal irrealizável. Eu tenho que publicar, a quem não publica, equalizar pelo menos 2 artigos por ano, 3 artigos, 5 artigos por ano, nem adianta, não vai conseguir sair para fazer o doutorado. Nem faça. Diz que currículo lá antigo é esse, nunca mais tu atualizou, né? Porque se tu tiver só nesse daqui, publicando só um e B1, você não vai sair do canto dentro da instituição, né? Então, assim, pensar o quanto a gente tem demandas dentro desse contexto que vão ter que ser repensadas em algum momento, né? Porque a partir do momento, e o modelo capital é mais ou menos assim, quando eu não tiver mais sujeitos para produção, porque todos adoeceram, aí eu paraliso e aí eu tenho que ressignificar tudo. Não, então vamos voltar atrás. As pessoas estão adoecendo, quem vai dar aula? Se todos os professores estão afastados por burnout, né? Que é mais ou menos assim, eu uso isso sempre para pensar um pouquinho na infância, o presidente da Associação Pediátrica Americana que diz assim, como não investir na primeira infância, que as pessoas dizem, não, vamos ficar com o estado mínimo, para que esse negócio? É muita assistência, é BPC, é passe livre, os meninos com autismo, com deficiência intelectual, aí tem tudo para eles, quando não tem nada, não tem o essencial, que é uma estimulação. Mas aí o cara lá do modelo americano, que é extremamente capitalista, ele diz assim, como assim não investir na primeira infância? Como não suspeitar que o menino tem autismo, TDAH, e não investir, não estimular para ele ter um bom funcionamento? Aí a pergunta é a seguinte, mas por quê? Por que eu vou fazer isso? Aí a pessoa responde, porque quem vai produzir? Quem é que vai trabalhar na fábrica? Quem é que vai fazer limpeza? Quem é que vai dar aula? Quem é que vai ser um professor na universidade? Então, ele está pensando simplesmente, se a gente for fazer uma análise crua, no processo de trabalho, mas ele não está deixando de investir na primeira infância, né? Porque mesmo que o objetivo seja simplesmente produzir, mas nós, nesse modelo meio estranho nosso, nem vamos investir na primeira infância, às vezes, não temos serviço suficiente para diagnosticar, nem para intervir, e pensamos que, pelo menos estamos gastando menos com primeira infância, não está economizando na saúde tanto, com serviço de reabilitação, contratei menos, né? Então, é uma economia que, mesmo para o mais capitalista, ele não consegue entender como é que a gente está funcionando assim, né? Então, adoecer psiquicamente, a relação que esse adoecimento psíquico tem com o trabalho é pensar mais ou menos isso, né? Que se a gente não modificar essa organização, o homem, nós sujeitos, vamos virar sujeitos burnout e não vamos conseguir produzir minimamente, né? E aí, identificando, tendendo a entender um pouco essa dinâmica, né? Um outro fator que eu acho que é fundamental de pensar por que é que as pessoas têm depressão e ansiedade, e isso está relacionado ao ambiente de trabalho, é pensar que nós somos grupos, né? O grupo primário é a família, né? Mas tem um teórico que é um psicanalista, Pichon Rivière, é um psiquiatra argentino que pensou em grupos operativos e ele pensou, e é uma coisa que eu uso muito para a escuta, de pensar que dentro de uma instituição, dentro de um grupo, dentro de uma família, e a gente está pensando dentro do nosso trabalho, o tempo inteiro a gente está depositando algum material em alguém. Então, essa pessoa, esse grupo, tipo, somos médicos, e aí a culpa da cirurgia sempre está sendo suspensa é do anestesista. Isso eu vejo muito nos grupos, às vezes. O anestesista adora suspender cirurgia, aí não produz, aí é pouca produtividade. Que negócio é esse? O psiquiatra só quer atender 8. Assim é vida boa, né? E aí vão depositando. E alguma pessoa
pode ser que receba aquilo. Esse material depositado é a angústia que o conjunto não consegue lidar. Ah, a gente está assim, sobrecarregado, é porque o professor fulano de tal botou atestado porque estava com dor nas costas. Ah, a gente está sobrecarregado dessa forma, é porque o Will que inventou de novo Covid. Quantas vezes ela vai ter Covid? Já, que eu olhei aqui, olha, é público o processo, já 8 atestados de Covid. Isso é um absurdo, tenho certeza, não pode a pessoa ter 8 vezes Covid, né? E a gente vai depositando no nosso colega de trabalho um conteúdo que, às vezes, essa pessoa, o depositário, né, recebeu, ele acata, ele vai dar conta por um tempo, e ele tem um papel importantíssimo de ser o bode expiatório do grupo. Ninguém está adoecendo na minha sala, no meu setor, porque o João está conseguindo dar conta de receber as críticas, todas vão para ele. Ele chega atrasado, João, tu atrapalha demais o setor, cara, tu só chega atrasado. Bate o ponto, você está corrigindo muito no mentor, olha, vou abrir um processo no SEI, gente, não está dando certo esse negócio, não sei o quê, e o João vai dando conta. Só que em algum momento, essa pessoa que assumiu as culpas do grupo dentro do trabalho para que os outros não adoecessem psiquicamente, ele que se serviu de recipiente a esses conteúdos, que tirou o mal-estar que o grupo tinha, o medo de, meu chefe não vai gostar de mim, eu estou ansioso porque eu só olhei 18 processos, eu só estou com 28 horas de aula, meu Deus, eu não publiquei nem só em 2 revistas Qualizar, e eu estou vendo aqui o currículo da professora fulano, ela atualizou ontem no Lattes dela, ela publicou já 8 artigos esse ano, e aí no ano de pandemia era para eu ter publicado mais, porque eles entendem que eu estou em casa. E aí essa pessoa, por um tempo, ela vai receber esse mal-estar do grupo, mas em determinado momento ela quebra. E aí é pensar de novo, porque eu falei de ansiedade e depressão, começando para a gente pensar juntos o que é isso, e agora é mais ou menos pensar por que o trabalho pode ser algo que provoque isso, né? Por que eu tenho que pensar e modificar o funcionamento de um grupo que vai estar extremamente presente, que é o ambiente de trabalho, porque eu passo nele a maior parte do meu dia, né? Porque senão, se eu for o depositário dessas angústias do grupo, eu for eleito para ser o bode expiatório, em algum momento eu vou ter um quadro ansioso, eu vou ter um quadro depressivo. E as pessoas que são depositantes dessa angústia coletiva, em vez de ficar jogando a culpa para a Wilka, para a Cristiana, para a doutora Joyce, a gente vai ter que parar às vezes e dizer, não, eu estou com medo disso. Não é culpa só de fulano, não. Não é culpa do RH. O RH tem milhões de processos, né? Então, eu estou compartilhando algumas coisas que eu escuto às vezes no dia a dia. Meu Deus, o RH é péssimo, nunca atende o telefone. E aí, quem já teve a oportunidade de ir no RH e viu, estou usando um pouquinho da minha dinâmica, que é o hospital universitário, que eles estão. Eu nunca entrei e ter alguém conseguindo tomar um café, porque eles estão analisando milhares de processos ao mesmo tempo. Talvez eles não consigam, de fato, atender o telefone, né? Então, é esse se colocar, e às vezes a gente vai e deposita toda a nossa raiva, porque eu não consegui entregar isso no dia, porque o RH não atendeu o telefone, e o cara do RH está em sofrimento, ele está aguentando por enquanto, mas aí daqui a pouco ele quebra, né? Então, e aí quebrar implica pensar assim, para que o João está falando disso? É pensar que nada é por acaso, que o trabalho promove melhora de qualidade de vida, pode promover uma melhora na minha saúde mental, ou pode ser promotor de sofrimento e de adoecimento, né? Então, não adianta simplesmente eu identificar se eu não faço uma busca para melhorar o ambiente. Então, quando eu penso em etiologias, não adianta, e aí eu não vou falar realmente de, olha, existe um fator neurobiológico, todo mundo sabe disso, certo? É uma doença que não é depressão, ansiedade, não é uma coisa que não tem neurobiologia por trás, tem bastante neurobiologia, certo? Mas do ponto de vista de como foi que essa neurobiologia foi afetada, é isso que eu estou querendo que vocês pensem um pouco, né? Porque eu não deixei de produzir serotonina, noradrenalina, minha neurotransmissão serotoninérgica, dopaminérgica, noradrenérgica está desregulada, não está funcionando direito, simplesmente porque eu quis, né? E aí entender um pouquinho da onde é que vem essa etiologia de todo esse sofrimento.
Porque frequentemente a gente pode estar nesse momento, né? Cadê o relatório de saúde mental na empresa que eu mandei você fazer, né? E essa pessoa que está fazendo o relatório está em sofrimento psíquico enorme, está com um quadro de transtorno de pânico e não consegue falar para o seu chefe, né? E o que eu estou falando muito, controla o tempo. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho, eu sei que não era a demanda exatamente, mas entendendo a ansiedade, entendendo o que é depressão, como eu posso fazer exercício de autoconhecimento, entendendo como esse outro pode, o meu colega ao lado pode me ajudar a identificar, será que você está bem, né? E entendendo um pouquinho de que o trabalho pode ser determinante nesse adoecimento, como promotor de sofrimento psíquico, de adoecimento, de depressão, de ansiedade, porque é um grupo, e aí eu entendi, olha, se depositam, e eu aceitar isso, eu não posso ser radical, né, extremista, tipo, não, isso daí é conteúdo seu, e nem eu aceito passivamente, é tipo, não, mas por que você está dizendo isso? Porque o que te incomoda, a psiquiatria só atender 8. Aí a pessoa vai ficar meio assim, como assim, João? Aí eu, me fale assim, porque atrapalha em que, para a ginecologia, a psiquiatria atender 8 em vez de 16? Aí, não atrapalha em nada. Então, mas fale mais. Então, talvez isso aqui a colagem tem que fazer, né? É, entender, assim, que se isso tudo percorre, a gente vai ter no trabalho frequentemente, e a gente vai falar um pouquinho de burnout, né? É pensar isso, né? Que os objetivos, a etiologia vem de definição de objetivos e expectativas em relação ao trabalho, que se confronta, tem um confronto do indivíduo com a realidade que não é a idealizada, e os objetivos e expectativas frequentemente não são alcançados. Então, não, nada está dando certo. Eu queria tanto que esse ambulatório funcionasse assim. Ou, meu Deus, eu queria que essa disciplina tivesse tal material. Eu preciso disso para dar aula. E aí é o professor que tem todo o material da disciplina para dar uma dinâmica prática dentro da instituição, porque infelizmente, o processo licitatório demorou tanto que aí nenhuma empresa entrou, aí não comprou material, mas eu já tenho daquela disciplina, né? Então, até que ponto esses objetivos e expectativas não alcançados em acúmulo não levam a um quadro depressivo, a um transtorno de pânico, a um transtorno de ansiedade generalizada, a uma síndrome de burnout, né? Porque no burnout a gente vai ter exaustão emocional, despersonalização, a realização profissional vai estar muito aquém do que a gente espera o tempo inteiro, né? E isso vai ter impacto, aí é uma bola, né? Licença o tempo inteiro por auxílio doença, aí eu tenho que repor o funcionário. Do ponto de vista institucional, o serviço perde em qualidade. É um professor que produz muito, que os alunos gostam, mas porque ele não publicou no Qualis esse ano, aí ele vai ter que não dar essa disciplina, porque agora a universidade quer, a CAPES está exigindo que ele publique. Então, e aí é aquele colega de trabalho que não está indo, aí ele atende na biblioteca, o papel dele é extremamente relevante, porque ele que conversa com o aluno, que diz, olha, esse livro está em tal lugar, é o menino da limpeza, que se ele não for, vai estar sujo. E aí não adianta eu ficar reclamando depois, a universidade está suja, mas por que o cara da limpeza não foi? Será que é só. Será que é porque não é um serviço meio precarizado? Às vezes a gente foi terceirizando, 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 e aí a empresa não pagou para ele, não deu o passe livre, né? O passe livre, não deu o passe, o transporte, né? E aí, às vezes, a aposentadoria por invalidez. Então, é um ciclo que, se tem alguém que não deve que deve parar o tempo inteiro, além de nós mesmos, as instituições, eu acho que esse é um momento interessante quando o Ilka, a doutora Cristiane, pensam em fazer momentos como esse, é assim, olha, a instituição tem que pensar e vocês vão ter que ter voz ativa junto com a gente para a gente montar estratégias, porque a gente já constata que há um adoecimento. Se alguém que trabalha em setor de recursos humanos vai ver assim, ixi, o tanto de atestado por adoecimento psíquico, por depressão. Então a gente vai ter que modificar isso, porque senão o impacto vai ser direto aqui. Né? Alguém que saiu por auxílio doença, eu não posso
aí eu tenho que saber quanto tempo, aí tem uma sistemática, eu posso ou não fazer concurso para professor substituto, aí isso não dá, porque ele só foi afastado por 2 meses. Aí é sobrecarga para o outro, então é uma dinâmica que vai adoecer na instituição como um todo, né? Então, pensar, identificar, entender a origem de tudo isso e intervir, né? Tentar ao máximo, isso é algo que eu acho extremamente relevante, que nós, enquanto profissionais, temos que trabalhar muito mais em equipe do que em grupo, né? A realização das equipes é coletiva. Eu fiquei feliz porque a gente entregou no prazo, eu dei a minha contribuição, dei minha opinião, e todo mundo contribuiu um pouco. Eu não sabia mexer no meeting, aí conversei com Ana Leatriz, com o Ilka, falei com o Tiele, a Cíntia deu uma dica, João bota assim, Cristiano disse assim, e aí a gente montou e deu certo. É, nas equipes, o compromisso é com a satisfação coletiva, a gente, quando trabalha em equipe, supera desafio, equipes se perpetuam, é tipo assim, teve um... eu estou falando até de discussão como essa, né? Eu participei de uma banca com Cristiana, aí ela já conversei com ela, foi um momento legal, gostei muito da orientação, aí ela depois me chama para uma outra aula, equipes continuam, se perpetuam. Ah, eu lembro, o João vai ser legal para ele falar disso. Vou chamar o Wilka para isso, né? Porque a equipe é assim, às vezes a equipe não está o tempo inteiro junto. Mas lembra, porque continua, enfrenta conflito. Isso é difícil. Abordar esse tema vai ser complicado, mas dá certo. Né? E a comunicação é objetiva em equipes e subjetiva também, né? Porque envolve afeto, vínculo. Eu posso estar sem falar há um tempão, né? E ao mesmo tempo, nas equipes a gente consegue ter um vínculo afetivo, né? Eu já estou terminando. O Wilker já me sinalizou que já acabou meu tempo, e aí eu vou só passar os próximos, pensar que nas instituições todos nós queremos comer o capim, e a gente não precisa ficar brigando por comer o capim, certo? Eu posso publicar junto, eu posso não jogar o lixo no chão para o cara da limpeza não ficar com dor lombar de tanto limpar o mesmo lugar. Eu posso não, por exemplo, não ter que amassar o meu livro e rasgar que eu peguei na biblioteca, porque vai dar trabalho, a pessoa vai ter que reencapar, ele arrancou uma parte que era essencial. Então, assim, eu acho que nós temos tanto a gestão quanto nós, enquanto sujeitos, aprendermos a comer esse capim junto, diminuir um pouquinho esse individualismo e pensar, não, como é que eu posso sim ter uma parceria com o Wilke e fazer junto com ela, não precisa eu ficar nessa, eu puxando para um lado e ela para o outro, né? Eu posso sim ter uma parceria com a bibliotecária, eu posso sim e devo ter uma conversa com o pessoal do CC-SO e do CC-IH e de ciências da saúde, não precisa cada um ficar querendo comer o capim sozinho, porque senão ninguém come esse capim. Se a gente não fizer esse movimento de parar e se interrogar, como é que eu vou comer esse capim, a gente vai continuar adoecendo, né? Então, pensar, e aí estratégias de promoção, agora são só slides de pensar em estratégias mesmo de promoção, Wilco, para terminar. Ter oficinas dentro da instituição, que seja do que a gente entende que para a gente é bom fazer mandala, é legal alguma coisa de arte terapia. Olha, o João se destaca nisso, será que você não pode fazer esse grupo, de cada um falar um pouco, e aí vai quem está disponível, quem consegue, fazer pausas, né? Ter uma salinha que seja organizada, tá limpinha, a gente pode deitar depois, fazer um intervalo. Eu tenho meu canto em casa agora nesse trabalho remoto, não, aqui eu vou ficar um pouquinho, as meninas que me perdoe, Carol, tu vai ficar com elas um pouquinho, porque eu preciso de 15 minutos. Então, isso é mais ou menos o que a gente deve pensar. Estimular para quem julga isso importante, momentos de espiritualidade dentro desse contexto laboral, certo? Tem vários estudos que mostram que ter uma espiritualidade muito mais que uma religião pode ajudar, certo? Ao identificar, encaminhar para tratamento, né? Psicoterapia é algo extremamente necessário, né? Não dá para pensar em alguém que tem um transtorno depressivo e não vou fazer terapia porque eu não gosto de falar, né? Às vezes a gente vai ficar
resistente no início, não vai querer abordar, vai ficar triste. Aí, meu Deus, para que eu fui lembrar disso? Eu faço é piorar quando eu vou no psicólogo. Mas aí, com o tempo, a gente consegue perceber o quanto isso tem uma efetividade no meu processo de cura, né? Procurar auxílio psiquiátrico, né? Ainda é um tabu social enorme. Aí no psiquiatra, eu não vou, porque o psiquiatra já tem cara de doido. Inúmeras vezes aí, hoje eu atendi uma senhora idosa que disse assim: primeiro psiquiatra que eu vou que não tá com a cara de doido. Eu, ixi, ainda tô podendo, né? Então brinquei com ela, né? Ela, o quanto isso socialmente foi colocado, foi no psiquiatra, é doido, não tem mais jeito, vai tomar remédio pelo resto da vida, vai ficar dependente de remédio, não tome remédio, meu Deus, tomar remédio, você é doido, que negócio é esse? E entender que a gente só consegue desconstruir esses tabus quando a gente tem momentos assim, de discutir, fazer terapia não é coisa de doido, sabe? Terapia é promoção de saúde mental, no NEP, no núcleo de atendimento pedagógico, não sei como chama, mas tem psicólogos que podem atender o servidor, que devem atender, agora está remoto e você pode fazer teleatendimento, o CRP já regulamenta, e aí fazer consulta psiquiátrica, eu preciso, se tiver de tratar, vai tomar por um tempo o medicamento, depois vai fazer desmame, o tratamento não é pelo resto da vida, a gente tem medicamentos seguros, eficazes, e a gente sabe quando trata o primeiro episódio de maneira eficaz, com psicoterapia, atividade física, psicofarmacologia, quando necessário, os resultados são muito bons e o risco de recorrência e recaída são bem menores, certo? Então, é identificar o primeiro processo e tratar adequadamente, né? Então, essa é uma frase que eu coloquei para a gente pensar, né? É um indígena norte-americano, né, que fala: vocês brancos são loucos, impelidos pelas suas máquinas, se matam de trabalhar até os 60 anos, no nosso caso não mais 60 anos, né? Depois, quando já velhos demais para fazê-lo, começam a pensar, a viajar, a divertir-se. Nós distribuímos as horas alegres ao longo de toda a vida. Não terá razão o índio, né? Então, comecemos a pensar um pouquinho, né? Porque antes era aos 60, agora talvez, quiçá, rezemos para conseguirmos aos 70, 75, quando a gente já não tem mais energia e também não vai ter a mesma poder aquisitivo de fazer a viagem, né? Então vamos dividir um pouquinho esses dias alegres, menos ansiosos ao longo da nossa vida, porque senão a gente vai adoecer psiquicamente, né? Obrigado, gente.